Hoje é domingo, eu sou Suzana Barelli e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou, em um cenário que vocês podem perceber é bem diferente. Aqui a gente tem o nascer do sol na Cordilheira dos Andes. Eu estou em Cafayate, no norte da Argentina, e eu estou sendo acompanhada por esse cantar de um pássaro que eles chamam de louro, que é parecido com o nosso papagaio. Com sorte ele vai aparecer aqui nesse vídeo, e ele tem a sabedoria ou o desespero dos enólogos de gostar de comer as uvas que nascem nos vinhedos aqui da região. A gente começa aqui não só com os louros, mas também, vocês podem me perguntar, tá frio? Sim, tá frio, mesmo eu estando no norte da Argentina, e aqui a gente entende bastante a questão da amplitude térmica para as vinhas. Acordei cedinho, o dia nasce, aqui essa luz nasce a partir das 8 da manhã, mas quando eu acordei, eu olhei e estava tipo 5 graus. Aí a temperatura vai subindo, que até dá uma grande amplitude térmica. E o que eu fiz por aqui? Primeiro foi uma super aula com vários enólogos, produtores e viticultores que estão fazendo história na Argentina. Começo provando muito Malbec, e aí eu já puxo para o texto que eu escrevi no Paladar, que subiu ontem, sábado, na Levou a Filosofia, que eu começo citando o preço caro de alguns dos grandes vinhos da Argentina, alguns Malbecs principalmente. E pergunto, ou questiono, se vale ou não vale esse preço. A ideia não é julgar o custo de cada produtor, mas é mostrar que tem por trás desses vinhos que estão chegando ao mercado, ou que vem chegando ao mercado nos últimos anos, tem um estudo muito grande, um trabalho muito grande, que começa com essa descoberta enorme do que é o terroir. E aqui na Argentina a gente tem que pensar o terroir, sim, como a questão do clima, do microclima, e a gente vê vinhedos sempre mais altos. A grande região, que é o Vale do Uco, que é no sul de Mendoza, a gente tem vinhedos plantados até 1.700 metros do nível do mar. É muito alta, é na beiradinha da Cordilheira dos Andes, e aí a gente tem dois ganhos. Um é a luminosidade, que tem efeitos importantes na composição da casca do vinho, da casca da uva, quero dizer, e a outra é a questão da amplitude térmica. Mendoza é um deserto, aliás, toda essa região vinícola ao longo da Cordilheira dos Andes é um deserto do lado argentino, e você precisa, de algo para não ser só esse calor quente do deserto, mas você ter uma amplitude térmica boa, o que explica os vinhedos de altitude. E tem também um trabalho enorme, que não é visível, que é para entender o que acontece embaixo da terra. Hoje em dia, acho que a Argentina, na fase atual, deve ser a campeã de calicatas. Calicatas são os buracos que é feito no vinhedo para você entender o subsolo, vamos dizer assim. E é muito louco, porque aqui, quando você vê uma calicata, ela começa... Embaixo da terra não é tudo igual. Não é só argila, não é só calcário, não é só pedra. Você tem áreas que, de repente, o buraco mostra um pouco de areia, depois pedras pequenas, depois vai descendo, você vai entendendo o comportamento da raiz. E ali, coisa perto, assim, às vezes tem um vinhedo, assim, eu contei, dá 8 passos, é muito perto. E o subsolo já é totalmente diferente. O que poucos metros dali era uma coisa mais arenosa, com pedras pequenas, depois tem uma camada menor de terra e começa pedra. E tudo isso tem um reflexo muito grande no estilo e na qualidade do vinho. E isso tudo é um investimento dos produtores, eu não estou aqui justificando, só estou contando que tem um investimento muito grande para entender o que está acontecendo debaixo da terra e porque as raízes vão mais profundas ou não pegar nutrientes. E ao mesmo tempo, quando você visita as vinícolas, ou seja, você sai do vinhedo e vai para a vinícola, e eu sou daquela que adora visitar a vinícola, nem que seja uma volta rapidinha para ver que tipo de tanque eles estão usando, qual é a limpeza interna, tem muita coisa, tem muita informação que você pega direto das vinícolas. E o que eu vi foi, claro que tem os tanques de inox que permitem esse controle preciso da temperatura, mas eles têm formatos diferentes, principalmente nas vinícolas que estão elaborando os vinhos mais primos. Então você tem tanques, por exemplo, troncocônicos, que é meio triangular assim,
você vê ânforas, vê muita ânfora de concreto, você vê agora como se fosse um recipiente, como se fosse não, é um recipiente de cerâmica chamado Clave. Então assim, você vê que o enólogo ele também tem várias ferramentas para elaborar um vinho de maior qualidade. A gente percebe que é uma viticultura de mais precisão, com mais equipamentos e recursos para elaborar o vinho, mas que está muito, muito focado na qualidade da uva que eles recebem. Então, por exemplo, você vê que a uva hoje é Malbec e as demais variedades, eu vi bastante coisa de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon também, mas muito Malbec, falando de Argentina, e Chardonnay, que eu gostei bastante. E todos eles são vinhos numa tendência muito mais fresca. Parece que essa questão da uva super madura, quase desidratada, realmente está saindo de cena. Então são vinhos muito focados na fruta, mas com muita complexidade. Eles entram mais gostoso na boca, eles são mais amplos, eles têm um frescor, uma persistência, o que eu gostei muito. Outro ponto bem interessante é que a gente teve a oportunidade, isso é a grande coisa legal de estar nas vinícolas, estar conversando com os enólogos, foi de provar vários, vamos dizer assim, componentes dos vinhos. Então, por exemplo, na terraça de Los Andes, a gente degustou várias parcelas até chegar ao extremo, que foi o grande lançamento deles no ano passado, que é um vinho de maior precisão e é um vinho que ele é mais complexo do que ele dá a entender no primeiro momento. Ainda falando em frescor, em precisão, eu gostei muito de conhecer o projeto do Alejandro Sejanovic, que era um projeto que eu conhecia há muito pouco. Na Zuccardi, a gente teve uma aula super legal com a Laura Principiano. Ela chegou com uma caixa cheia de pedras, são pedras de formatos diferentes, de composição diferente, que explica muito da formação da Cordilheira dos Andes há milhares, milhões de anos atrás, e explica também por que o subsolo ali dessa região, a gente estava no Vale do Uco, é tão diverso em cada parcela. E foi muito legal, a gente ainda teve a canja de ter o José Alberto Zuccardi, que é um querido, né, conversando com a gente e dando a provar vinhos. E aí o destaque, não apenas para o Malbec, mas também para o Chardonnay. O Fóssil era um vinho que estava incrível, um vinho que eu gostei bastante. Outra aula muito legal foi com o Luiz Reginato, que é o responsável pelo Adriana Vineyards, que é o vinhedo premium da Catena, em Gualtalari, que é também no Vale de Uco. Ali, além de entrar em calicatas, né, esses buracos diferentes, e provar o vinho que nasceu exatamente daquela calicata, é muito assustador, não sei se a palavra certa é assustador, mas é muito impactante porque os vinhedos são muito próximos e o resultado dos vinhos elaborados da mesmíssima maneira, ele é bem diferente. Um é mais tenso, outro é mais frutado, um tem uma acidez, outro tem um toque mais mineral. Isso acontece também com o Chardonnay e com o Malbec, que foram as uvas que a gente degustou ali na região. E outra degustação de parcelas que eu gostei bastante foi na Trivento, aí para entender melhor o Eolo, que é o vinho primo da vinícola. Eles têm um estudo de terroir, então a ideia era assim, era o mesmo Malbec plantado ali, é um vinhedo acho que de 4, 5 hectares. Então é um Malbec desse pequeno vinhedo, mas que conforme o solo, se ele é mais arenoso, se ele é mais calcário, ele resulta numa parcela de vinhos com uma característica diferente. E aí entra a arte do enólogo em fazer o blend. Essa questão de parcelas, da arte, do blend, da assemblagem, também me permitiu escrever o texto que está essa semana no Guia dos Vinhos, né, minha semana da newsletter, e que eu mostro a arte da assemblagem. E aí eu conto também um pouquinho, a gente teve a oportunidade de provar safras diferentes do Clos de Losete, que é o principal projeto do Michel Rolland aqui na Argentina. Então eu conto um pouquinho dessa questão de assemblagem, de saber mesclar vinhos, saber mesclar parcelas e qual é a consequência, qual é o ganho para o vinho final. E depois de Mendoza a gente voou até Salta, né, para provar menos torrontés do que eu imaginava e me surpreender mais do que eu imaginava com os Malbecs. Aqui na região de Cafayate, no Vale de Caucaques, se eu não errei a pronúncia, a gente provou, claro, torrontés, e o que me surpreendeu são torrontés melhores. Torrontés é uma variedade aromática, mas que ela tem ganhado, você vê que tem um conhecimento maior da sua enologia, tem um trabalho de não deixar essa uva tão aromática, mesmo mantendo o frescor. Mas o que eu mais curti do que eu provei foram torrontés de blend, ou seja, torrontés mesclado com outras variedades,
que eu acho que resolve um pouquinho, tira um pouco esse aroma intenso da torrontés e deixa o vinho com um toque mais redondo, mais gostoso em boca. Gostei bastante e me surpreendi mais ainda com os Malbecs da região. A gente provou, claro que sempre tem muito Malbec mais frutado, mais encorpado, até porque aqui é uma região mais quente, apesar de eu estar aqui morrendo de frio, porque é cedinho, mas a tarde esquenta, então tem essa amplitude térmica grande. Mas assim, a gente provou Malbecs mais pesados, mas também alguns projetos que me interessaram bastante, dessa procura por fazer de Malbecs mais frescos, não é mais redondos, mas mais frescos, mais desafiantes, eu diria assim, e obviamente mais prazerosos. E outro destaque dessa viagem são as tais experiências. E a melhor delas foi um passeio de veleiro. A gente foi provar vinhos de 2 produtores de Mendonça, num dique que chama Potrerilhos. Foi um passeio delicioso. Eu gostei bastante dos vinhos, aí eu já não sei, a gente fica brincando assim, será que eu gostei dos vinhos porque a experiência foi tão rica? Ou será que eu gostei dos vinhos porque os vinhos eram bons mesmo? Bom, brincadeiras à parte, foram os vinhos da Casarene e da Raquis, que estão bons mesmo, mas a experiência de você provar vinhos em cenários diferentes, vivendo propostas diferentes, é muito legal, e andar de veleiro aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, nessa semana meio monotemático, só falando de Argentina, mas eu provei bastante coisa legal aqui. Postei muito para quem tiver curiosidade, eu fiz vários posts ao longo da viagem, tanto no Stories como no feed, então confere lá se vocês quiserem ver. Tem também a parada no anfiteatro, que é um ponto turístico impressionante quando você está indo de Salta para Cafayate. Você vê a força das montanhas, a força da natureza, tudo lindo, em cores múltiplas, é muito, muito bonito. Tirei várias fotos, eu acho que as fotos não mostram tudo o que foi, mas garanto que quem tiver a oportunidade de vir para cá não vai se arrepender.